Fala galera, beleza? Voltamos aqui para mais um podcast de geografia com o professor José Carlos, tá bom? Vamos falar agora sobre cada uma das formas vegetais, cada um dos tipos de vegetação presente no continente africano, tá bom? Para quem quiser já dar uma olhadinha, vai na página 206 do livro de vocês. Lá ele tem um mapa mostrando todas as formas vegetais do continente africano, no qual a gente vai estar falando sobre a floresta tropical, as savanas, a vegetação desértica, estepes e pradarias, formações semiáridas e a vegetação mediterrânea. Claro que essas são as que estão listadas no livro de vocês. A gente não vai estar fugindo do que o livro está dizendo, tá bom? Primeiro vamos começar pela mais simples, pela que a gente entende como sendo mais fácil de vocês entenderem, que é a vegetação desértica. Gente, na vegetação desértica, praticamente não tem formas vegetais, praticamente não vai encontrar nada dentro desse território, até porque essas formas vegetais são quando a gente fala de deserto, a gente está falando de ausência de vida, a gente está falando de ausência de pessoas, de forma de vida no geral. E quando a gente fala sobre vegetação, é porque a gente está falando de ausência de vegetação nesses locais. Mas ainda assim você vai encontrar uma outra planta, que a gente chama de planta com características ou xerófilas, que são plantas adaptadas a muito calor e pouquíssima quantidade de água, que faz com que essas plantas tenham uma vida muito útil nessa formação de vegetação desértica. Raízes muito fazendo com que elas consigam buscar água bem profundamente no solo, tá? Então essas raízes, elas vão bem lá no fundo, buscando água nas partes mais profundas do solo. Então essa daí é a vegetação desértica. Já quando a gente fala sobre as florestas, florestas tropicais ou florestas equatoriais, a gente está falando de um ambiente que ele vai ser úmido e ao mesmo tempo ele vai ser quente. Então ele mistura esses dois elementos bem diferentes entre si, tá bom? O calor em excesso, não em excesso, né, mas um calor considerável, e a umidade, essa sim em excesso. As plantas, elas normalmente são de grande porte, são plantas muito altas e elas formam uma floresta muito densa, ou seja, muito escura, uma floresta muito fechada, fazendo com que essa floresta ela seja muito escura por conta da dificuldade dos raios solares entrar nessa região, tá bom? As folhas têm uma característica de serem folhas latifoliadas, grava esse nome, tá? Folhas latifoliadas, que são folhas grandes, impedem a entrada do sol e os poucos raios solares que entram dentro dessa floresta, eles não conseguem sair. Elas batem no chão e na sua reflexão de volta para a atmosfera, essas mesmas folhas servem como uma barreira, tanto para a entrada como para a saída desses raios solares, tornando essa floresta muito quente e úmida também. No continente africano, a que vai estar se destacando entre elas é a floresta do Congo, uma floresta bem similar à floresta amazônica, aqui em território brasileiro, obviamente, tá bom? Já falando da savana, tá? As savanas, elas são umas formas vegetais que praticamente a savana tradicional você encontra dentro do território africano, tá? Elas são formações vegetais que estão associadas ao clima tropical. Ela vai ter um verão muito quente, certo? Porém úmido, e um inverno também muito quente, porém seco, tá? Então, essa é a característica. As árvores, as plantas das savanas, elas são
bem distantes umas das outras, sem um contato, sem estar formando uma floresta fechada. Elas são distantes, normalmente muito secas, e vai ter muitos galhos, galhos muito abertos na maioria dessas plantas da savana como um todo, tá? Se você vai lembrar que eu falei em sala, a maior representação da savana de uma forma lúdica, mas que apresenta os elementos existentes de fato na savana, é o filme O Rei Leão, uma animação da Disney que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, tá? Algumas das plantas presentes na savana vão ser o baobá, a acácia e a maruleira, que são algumas das plantas que estão presentes na savana. Já falando sobre as paisagens mediterrâneas, como o próprio nome vai indicar, ela vai estar próxima ao mar Mediterrâneo e ela vai ser de uma região ali no norte do continente africano, tá bom? Ela vai ser de uma região de clima muito quente, certo? Tá? E muito, em algum momento ele vai ser úmido, em algum momento ele vai ser seco. Isso vai depender da época do ano, tá? Essas paisagens mediterrâneas, elas ainda estão associadas também às paisagens de altas montanhas, que são vegetações baixas, tá? Não tem uma altitude muito elevada e também são muito esparsas entre si, muito afastadas, certo? As plantas elas são bem adaptadas ao período seco, tá? Então ela não tem uma necessidade de ter água, chuva intensa durante todo o ano. Já nas formações semiáridas, a gente vai ter algo bem parecido aqui no Brasil, em especial aqui no Nordeste, nas proximidades de onde nós vivemos, que são os cactos, as plantas que são chamadas de xerófitas, né? Plantas adaptadas ao calor, similar às plantas da região desértica, porém a gente ainda tem na formação semiárida uma quantidade maior dessas formas vegetais. São formas vegetais que contêm uma grande quantidade de espinhos, já que esses espinhos servem para a proteção dessas próprias plantas, já que em alguns ambientes, em alguns casos, elas servem para alimentação, tanto de pessoas como de animais também. Já as estepes e pradarias, elas são formas vegetais que estão associadas normalmente às planícies, tá bom? Eles vão ter uma formação vegetal com poucas árvores, normalmente ela não é tão alta, as formas vegetais elas não são tão altas, às vezes, dependendo do local, ela chega até 1 metro de altitude, porém não vai estar se estendendo demais por essa região, tá bom? Então, essas são as características das formas de relevo não, perdão, das formas de vegetação que a gente tem dentro do território africano. Espero que todos tenham entendido. Logo, logo a gente vai estar se encontrando no nosso Tira Dúvidas na plataforma Zoom. Espero vocês lá. Um beijo a todos, forte abraço e tchau, tchau.